Momento? Seja bem-vindo ao Linha de Frente e a gente começa com o assunto mais comentado, Bolsonaro no Flow. Vamos começar repercutindo a entrevista muito comentada do presidente nesse podcast. Foi visto por milhares de pessoas, a conversa durou cerca de 5 horas e atingiu a marca de mais de 500 mil de espectadores simultâneos ao mesmo tempo. O ponto mais alto chegou a ter 558 mil pessoas ao vivo, quase o dobro da audiência de Lula no fim do ano passado, que deu entrevista também para outro podcast, o Podpah. Durante a transmissão ao vivo, os produtores fizeram uma pesquisa de intenção de votos com os internautas, né? Aí quase 300 mil pessoas votaram, o resultado foi Lula com 14% e Bolsonaro com 71%. Claro, ali a grande maioria eram eleitores de Bolsonaro, né? Não dá para ter isso muito como parâmetro. Mas o que vocês acharam em geral da participação do Bolsonaro no Flow? Negão, começa com você. Num determinado ponto do bate-papo, eu não chamaria nem de entrevista, porque o Flow ele é mais tranquilo, né, na abordagem com o convidado. Foi excepcional. Para mim, ali o Bolsonaro, não digo que ele garantiu a eleição dele, mas no mínimo ele mostrou o quanto são mentirosas essas pesquisas que são feitas hoje em dia. Claro que a gente tem que levar em consideração que boa parte do público que assiste o Bolsonaro estava lá. Não é à toa que teve um momento em que eles fizeram uma enquete mostrando os outros candidatos, tá? Colocaram uma que tinha o Ciro Gomes, que tinha Simone Tebet. O Ciro Gomes estava na frente do Lula, entendeu? Num determinado ponto. Mas o que me estranha muito é que no dia que a gente está fazendo essa gravação aqui do programa, o Flow acabou entrando em Sheldon Ban. Para você que não sabe o que é o Sheldon Ban, é literalmente quando o YouTube meio que finge que não existe aquele vídeo. Então você tenta procurar, fazer uma busca, você acaba não achando, e para você achar o podcast, você vai ter que cavucar ali, entrar mesmo no canal do Flow, entendeu? Mas de resto, foi excepcional. Ele passou ali 4 horas e meia, mostrando todo o seu plano de governo, não, tudo, como foi os seus 3 anos e meio de governo, certo? Muito criticado foi o Igor, entendeu? Por causa que estavam perguntando por que ele não estava debatendo, porque hoje em dia virou quase que uma coisa de degladiar, assim, o que eu acho muito errado. Para mim, o que o Igor fez é o que muitos jornalistas deveriam fazer, que é simplesmente fazer a pergunta, deixar o convidado responder, em cima da resposta do convidado você faz uma réplica e o convidado fala de novo. E para mim essa é a coisa, é um bate-papo. Todos os programas deveriam estar fazendo isso, mas não. Hoje em dia, o que os jornalistas estrelas, né, os jornalistas que têm Instagram bombado, que aparecem na Choquei, entendeu? Hoje em dia, né, a Choquei é página de fofoca. Choquei, nem conheço. Os jornalistas hoje é a Contigo moderna. Ah, tá. Negão, inclusive no Twitter também, né? Isso. Mais de 60 mil hashtags ali, Bolsonaro no Flow. Exatamente. Quem quiser assistir tem que entrar no canal Flow Podcast e aí lá aparece logo em primeiro. Mais de 10 milhões de visualizações já. Guilherme Amorim, você acha que esse é um novo método interessante de divulgação do candidato? Você entrar ali quase num bate-papo, você não está no debate, então não tem aquela coisa de carnificina do debate, você não tá. Mas também é temerário, porque em 4 horas e meia, 5 horas, você pode falar besteira. Não tem como não falar uma besteira em 5 horas. Você acha que foi um tiro no escuro, ele poderia ter se saído mal, mas no fundo se saiu bem? Carla, eu não acho que ele se saiu bem, essa que é a verdade, né? Mas você tocou num ponto importante, é um formato novo, né? Uma mídia digital revolucionária, né? Acho que ainda vamos ver isso evoluir muito, né? 4, 5 horas é muita exposição. Eu acho que o jornalista, né, o entrevistador, ele poderia ter provocado mais debate. Isso não significa que o debate tem que ser assim, agressivo, né, que o debate tem que ser algo para destruir o candidato ou para colocá-lo em maus lençóis. Eu sempre sou a favor de um debate propositivo, né? Mas o que nós vimos ali é o presidente Bolsonaro, o candidato Bolsonaro, ele ser autêntico, essa que é a verdade, né? Como ele sempre foi, né? Ele pode ser acusado de muitas coisas, mas nunca de ser uma pessoa que falseia, né? Que esconde quem ele é como uma pessoa real. E, infelizmente, nós vimos ali em muitos momentos ele repetir condutas que nós temos condenado aqui. Eu, pelo menos, tenho tido oportunidade aqui de denunciar isso. Então, teve um momento ali que ele novamente atacou as instituições republicanas, né? Então, ele faz ataques ao Poder Judiciário, ele faz ataque à Justiça Eleitoral e, novamente, faz isto sem provas. Eu considero isso sempre algo muito leviano,
sobretudo nesse momento em que nós estamos em um processo eleitoral. Por que eu considero isso leviano? Porque ele não traz algo propositivo, ele não traz algo que seja mais pacificador, no sentido do que nós vamos colocar no lugar. O que nós vamos colocar no lugar nos próximos 4 anos? Eu discordo um pouco do Negão, no sentido do que ele disse, o que ele vai fazer nos próximos anos. Não teve ali algo propositivo em termos de proposta de governo. Ele explicou o que ele fez nos últimos 3 anos. Então, mas nós estamos no momento... Ele não se propôs a dizer... Mas 4, 5 horas, Negão, nós estamos ali com uma plataforma em que ele poderia ter desenvolvido isso. Mas você imagina um político que consegue explicar o que fez em 5 horas. Mas se ele não conseguiu falar em 4, 5 horas... vai mal. Ele detalhou. Porque geralmente ele não teve ajuda da imprensa, né? Quase nada do que ele fez no governo foi divulgado. Ele só apanhou. Aí ele aproveitou o momento para divulgar tudo que ele tinha feito, porque até então ele não consegue espaço na mídia, a não ser para ser criticado, na grande parte da imprensa. Fica toda hora cortando ele, que era o que muita gente cobrou do Igor. Mas tudo bem, esse é o momento para dizer o seguinte, olha, eu estou aqui pleiteando a reeleição. A reeleição não deixa também de ser um julgamento. Eu estou colocando meu nome à disputa. Se vocês concordaram com o que eu fiz, eu quero ser reeleito. Então tudo bem, tem aqui um balanço. Mas a partir disso, das coisas positivas, o que eu farei nos próximos 4 anos? Ele não pode deixar isso no vácuo. Então ele também tem que ter a capacidade de, em 4, 5 horas, ser capaz de dizer isso. Não é possível que ele não tenha conseguido em 4, 5 horas. Porque num debate com mais 3, 4, em que tem esse ritmo de, olha, eu tenho 2 minutos para fazer a pergunta, 1 minuto para a tréplica, depois eu tenho mais 30 segundos para a resposta, eu tenho que formular tudo isso. Eu concordo. É um tempo muito diminuto para você fazer um balanço e apresentar propostas para os próximos 4 anos. Mas nós estamos falando aqui de 4, 5 horas. A minha avaliação crítica é que ele não foi capaz de fazer isso em 4, 5 horas. Então nós temos ainda outras oportunidades, porque temos aí quase 3 meses até o primeiro turno da eleição. Eu espero que isso apareça. Mais propostas, né? Você pede isso quase todo o programa, eu só discordo do Guilherme numa coisa. Eu assisti e eu não vi ele fazer ataque a instituição nenhuma. O que eu vi foi ele fazer questionamentos. Eu reitero o que eu já falei aqui antes. Para mim, ataque é se ele chegasse e dissesse assim, ó, se não der certo isso, se vocês fizerem com essa urna aí, ao invés de fazer do meu jeito, eu vou pegar o exército e vou acabar com todos vocês. Não, aí não seria ataque. Aí não seria ataque, aí seria uma ameaça. Agora, você perguntar, você questionar, você fala assim, pô, me mostra aí o que você tá fazendo aí para ver se você tá fazendo direito. Então, o seu balanço, Guilherme, que não foi bom, que ele poderia ter feito... Agora eu vou pro Vitor Boaventura. Ufa, Vitor! Você tem 47 minutos para falar. Ninguém vai atrapalhar o Vitor. Mentira, brincadeira. Pode falar, Vitor. Não, pessoal, pode se interromper, vamos fazer o debate, mas estava aqui observando com atenção aí todas as falas. Em linhas gerais, eu concordo com o Guilherme, e a minha avaliação é de que a fala do presidente Bolsonaro ela é uma oportunidade perdida de trazer fatos e propostas aí importantes sobre o projeto dele para o Brasil para os próximos anos, né? Essa audiência relevante mostra que havia um grande interesse da audiência em ouvir o que o presidente Bolsonaro tinha para dizer. E, infelizmente, ele, como vocês já pontuaram, ele manteve a sua postura e mentiu, né? Mentiu por várias ocasiões e em vários momentos para os seus ouvintes, o que, pelo menos a mim, parece um ato de desrespeito. Você tem pessoas que querem ouvir você, querem saber mais sobre as suas propostas, né, para o país nos próximos anos, querem saber dos feitos do seu governo, não precisava... Vitor, você falou que ele mentiu, você pode pontuar, por favor, aonde ele mentiu? Eu separei 3 exemplos de mentiras, mas ele tem outras, né? Bom, a primeira ele disse que o pessoal de Manaus aí pediu de forma atrasada por oxigênio durante a pandemia. A CPI da pandemia esclareceu que não foi exatamente isso que aconteceu e que a primeira resposta, ou seja, o avião que saiu de São Paulo em direção a Manaus com oxigênio naquele dia em que houve o chamado de urgência, foi custeado por uma empresa fornecedora, né, e não pelo governo federal. E que a resposta efetiva do governo só aconteceu no dia 6 de janeiro, sendo que a dificuldade na produção do insumo já se conhecia, a Procuradoria-Geral da República já sabia da dificuldade no fornecimento do insumo desde o dia 6 de janeiro, mas até o dia 14 não chegou ajuda por parte do governo federal. Uma outra mentira que o presidente falou, essa sim é facilmente detectável, foi
que nenhum jornalista foi preso durante o regime militar, né? A Comissão Nacional da Verdade, através do relatório da Federação Nacional dos Jornalistas, mostrou a perseguição de pelo menos 50 jornalistas durante a ditadura militar, né? Entre os mortos da ditadura militar, segundo a Comissão Nacional da Verdade, 114 já mapeados, 11 eram jornalistas. E, finalmente, uma última fala, que também é muito controversa, quando o presidente diz que, porque a criança é assintomática, a gente não vê criança internada por Covid. E nós sabemos que pelo menos 1.439 crianças de até 5 anos morreram por Covid-19 no Brasil entre os anos de 2020 e 2021, segundo o levantamento da Fiocruz. De modo que eu acredito que não precisava que o presidente desferisse mentiras e, enfim, trouxesse alegações falsas aí para essa audiência, como vocês bem pontuaram, uma audiência querida, né, dos seus eleitores. A gente ensina para as crianças na escola, né, a não mentir, né? Mentir é feio, né? Não precisava, na minha opinião, faltar com a verdade aí com os ouvintes. O Lula, inclusive, falou essa semana pra Fiesp, não foi, gente? Eu tô viajando, é tanta coisa. Nossa, eu não tenho coragem de falar, o Lula mentiu, mas você tá me deixando com coragem. Olha, daqui a pouco eu vou citar vários pontos também que foram mentira. Vamos voltar pra mesa, eu preciso respeitar todos vocês? Eu não consigo ver esses pontos como o Bolsonaro mentiu para a sua audiência. Assim, eu vejo mais como, sei lá, um lapso, são 5 horas. Mas na verdade, não são 5 horas assim, na verdade, ó. O Negão, ele não mentiu para a sua audiência, ele mentiu para o Brasil. Essa é a verdade. É verdade, porque não tinha só bolsonarista ali, mas poxa, é uma conversa de 5 horas. Falando nisso, mentir pro Brasil é bem exagerado a sua parte, Guilherme. Era uma audiência pequena ali, não é mentir pro Brasil. Inclusive, o Queiroga queria fazer um pronunciamento pro Brasil e foi impedido pelo Edson Fachin. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Para mim, um ponto que a gente tem que falar agora e que é muito importante também é o seguinte. Tá certo. As pesquisas dizem que o Bolsonaro perde para todo mundo. Todo mundo que fizer um segundo turno com o Bolsonaro vai perder e provavelmente o Lula ganhará até em primeiro turno. Tudo quanto agora é pesquisa... Tá aproximando, né? Não, é porque também depois dessa do Flow fica difícil, entendeu? A questão é... Não, mas vamos falar da pesquisa do Flow, peraí. O Lula vai no Flow? Eu acredito que não. Enquanto estava acontecendo o podcast do Bolsonaro, a Anitta estava no... Eu nunca sei se é pod delas ou pó delas. Pod delas, entendeu? Mas a Anitta estava lá conversando sobre sua carreira e tal, todas as coisas que ela adora falar. Num determinado ponto, ela mostrou um áudio do Lula, porque ela pediu pro Lula para que ele fosse ao podcast do Pod Elas. E o Lula confirmou em áudio que vai nesse podcast. A questão é, pro Lula, é mais fácil aparecer em qualquer podcast menor do que o Flow, visto que o Flow é um dos maiores. Eu acho que ele tá empatado até com o Podpah. Se ele for no Pod Delas e não der a audiência que deu o Bolsonaro, ele tem a desculpa de dizer que o Pod Delas tem menos inscritos. Mas a questão é, se ele for ao Flow, ele tem uma meta para ser batida. E ele não pode encostar nessa meta. Porque, de acordo com as pesquisas, o Lula vence em todos os cenários. E, aliás, o Bolsonaro perde também em todos os cenários. Porque quando faz o cenário. Mas você não acha que vai ter uma campanha forte se ele for participar desse podcast, gente? Por exemplo, da Anitta, esses artistas todos têm milhões de seguidores. Eles podem fazer a campanha que for. Mas se qualquer um da direita disser assim, gente, só não vai. É bom o Bolsonaro fazer no mesmo dia e outro. Vamos começar a lutar do mesmo jeito. Se for numa quinta, ele vai fazer, porque ele faz live toda quinta. A gente precisa